Oi, oi, gente boa, gente querida. Coisa boa você estar aqui para nossa sequência de Mateus, que agora vai ganhando a sua silhueta nova nessa exposição que a gente está parcialmente fazendo em João, na sequência de tudo aquilo que vínhamos falando em Mateus, relativamente à última ceia de Jesus. Aí eu disse a vocês que ninguém trazia e carregava elementos de maior intimidade descritiva e também existencial do que João, e que por causa disso nós iríamos fazer como fizemos nesses últimos 2 anos e 10 meses, deixando Mateus e indo para o Evangelho que trazia uma narrativa de acréscimo, aquilo que fazia parte do trilho de Mateus, mas que não tinha sido escrito porque há uma quantidade enorme, como João diz aqui, uma quantidade enorme de coisas que Jesus fez e ensinou que não estão escritas em lugar nenhum, e nem era o caso e nem caberia. E João conclui dizendo: essas que foram escritas, essas que eu pessoalmente escrevi e apresentei aqui no meu Evangelho, eu fiz para que vocês tenham certeza de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é a imagem perfeita, a expressão exata do ser de Deus, no caráter, no amor, no olhar, no acolhimento, no perdão, na justiça, na misericórdia, na verdade, e para que, discernindo isso, crendo nele, tenhais pela prática no ensino dele, vida em seu nome. É o que João diz. Bom, enquanto você se prepara, abra em João 13 para a gente dar continuidade, do verso 21 ao verso 30, mas eu peço que os que vão chegando estão vendo aqui, ó. Esse inscreva-se, clique no sininho e dê seu like, porque a única linguagem que esse algoritmo entende é essa, de você vir, se inscrever, badalar o sino e dizer que gostou, dá um likezinho, aí ele empurra a gente para uma visibilização maior na plataforma. Bom, isso vai ficar passando de tempo em tempo aqui para você não se esquecer e para que aqueles que vão chegando vão fazendo isto, tá bom? É importante para o processo. Aqui ontem nós paramos no verso 20, depois que Jesus lava os pés deles e pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Aí eu gastei a maior parte do tempo ontem mostrando como Jesus ensina pelo exemplo e como o Evangelho quer ser conhecido pelo exemplo. O Evangelho não é discurso, não é filosofia catequética, não é a elaboração de um credo, não é a imposição de dogmas. O único dogma de Jesus no Evangelho é a prática do Evangelho.
O dogma do Evangelho é: vivam-me, pratiquem-me, encarnem-me, manifestem-me. E o que é o Evangelho? É um ensino à parte de Jesus? Não. O Evangelho é Jesus. Jesus é a boa nova. Jesus é o anúncio. Jesus é a mensagem encarnada. É o verbo que se fez carne. Então, assim como o Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. E o dogma do Evangelho é: pratiquem-me. Porque o dogma de Jesus é um só. Jesus diz um mandamento. Um mandamento. Não 2, nem 3, nem 10. Nesse mandamento está a síntese de todas as coisas. Se vocês praticarem esse mandamento, esqueçam o resto. O resto é circunferência, atrapalha, é uma marginalidade gritante e quer ter a vocação de se tornar central e essencial, e é totalmente marginal. Só tem uma coisa essencial, como Jesus disse a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Disse a Marta, conversando com Maria: não são muitas as coisas necessárias. Muitas. Pouco é necessário. Foi o que Jesus disse a Marta, enquanto Maria estava sentada aos pés dele. Pouco é necessário. Ou mesmo, uma só coisa. Maria guardou a boa parte. E essa não lhe será tirada nem arrancada. A boa coisa é essa. É saber que o mandamento de Deus é amar. E todo aquele que ama é amado. E todo aquele que é amado ama mais. E todo aquele que ama mais demonstra mais, exemplifica mais, manifesta mais, porque o Evangelho é manifestação de amor, de graça, de verdade e de justiça. No amor de Cristo estão todos os mandamentos. Na prática deles você cumpre tudo. No divórcio, no distanciamento deles, você pode escolher os mandamentos que você queira, atribuídos a Deus ou a alguém enviado por Deus. Você vai estar ainda como um bronze que soa, como um símbolo que retine, fazendo coisas que não têm nenhum valor. Eco do nada. Porque sem amor é tão óbvio. Paulo repete isso várias vezes em 1 Coríntios 13. Sem amor, nada aproveitará. Sem amor, as línguas misteriosas, sejam de homens ou de anjos, não aproveitam para nada. Sem amor, a fé, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a ciência, a manifestação de bondades públicas, de filantropia em favor dos pobres. Sem amor, o espírito sacrificial de publicizar o sacrifício da nossa vida, entregue, estou sendo perseguido por causa dos meus princípios. Sem amor, Paulo diz: nada disso aproveitará, nem fé, nem conhecimento, nem sabedoria, nem milagres, nem altruísmos explícitos, filantropias ou atitude de martírio profético. Nada disso aproveitará. É tudo vazio, é lata batendo. Tem a intuição do Sivuca, é só pá, 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 pá e pá. É só isso. Tudo que você ouve aí, feito em nome de Deus, 90 e tantos % de tudo que é feito em nome de Deus, de acordo com Paulo, é lata batendo. É símbolo que retine, tchim, que dói o ouvido.
São mensagens insuportáveis sobre o amor de Deus sem que o mensageiro ame nada, nem ninguém. Ele só ama narcisisticamente a ele próprio. Portanto, nada aproveitará. Então, Jesus vem caminhando na direção de dizer: compreendestes o que eu vos fiz? Eu não falei nada. Eu só tirei a roupa, expus minha nudez, peguei água na bacia e lavei os pés de vocês. E sendo vocês aqueles que me chamam de o Senhor e o Mestre, e fazeis bem porque eu o sou, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, faço as coisas que eu faço por vocês, por que vocês não tratam uns aos outros como eu trato vocês? Essa é a lógica do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nada podia ser tão matematicamente óbvio para a compreensão. E só o exemplo torna o ensino de Jesus absolutamente óbvio. Não é preciso buscar entender, nem saber hebraico, nem aramaico, nem grego. Basta ver como ele praticou a vida, como ele tratou todo mundo, como a quem ele preferiu. E frequentemente você vê que ele preferiu aqueles aos quais todos marginalizavam, ou quase todos. Ele preferiu estar com aqueles que todos repudiavam. Ele preferiu a sinceridade pobre dos simples do que a riqueza vaidosa e cheia de ostentação dos poderosos. É fácil ver em que direção ele está andando, qual é o caminho dele, quais as escolhas dele. Eu vos dei o exemplo. Evangelho é exemplo. É olhar para Jesus e ver o exemplo de Jesus e a gente entende o Evangelho. Jesus é a explicação de si mesmo, é a explicação do Evangelho. A prática da vida dele explica o conteúdo da mensagem dele. Isso ficou claro para você, eu espero que tenha ficado no dia de ontem. Agora o verso 21 diz: ditas estas coisas, foi tudo que a gente viu no dia de ontem. Quem não estava aqui, está gravado no YouTube para você assistir. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Ditas estas coisas, tudo que ele vem dizendo. Tinha lavado os pés dos discípulos, compreendeis o que eu vos fiz. Vocês têm que aprender isso, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Há uma cadeia de acolhimentos que começa no simples. Quem vai acolhendo do pequeno em diante acaba abraçando Deus. É o que Jesus diz. Ditas estas coisas, todavia, angustiou-se. Angustiou-se em espírito. Nessa hora final, nesses momentos de despedida, experimentar a angústia de ver aqueles rostinhos que vão ficar. Ele vai encontrá-los e reencontrá-los, a gente vai ver mais adiante. A promessa e a afirmação e a confirmação disso. Mas há, como eu falei ontem, uma expressão de corte na dimensão espaço-temporal. Até aqui a relação deles com Jesus era histórica, agora vai ter que ser transhistórica, transdimensional, pela fé. Eles vão ter que aprender a entender, a ler Jesus nas circunstâncias da existência. Eles vão ter que praticar a vida no Espírito de Cristo Jesus. Eles serão os Cristos da consequência do Evangelho. Se o Evangelho de fato teve consequências neles ou em alguém.
E Jesus, que nunca foi surpreendido por nada, tudo o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe quem é quem, ele sabe o quê. Ele se angustia e afirmou: infelizmente, nem aqui entre nós temos uma coesão. Porque vocês são aqueles que têm andado comigo e que eu chamei desde o início para caminharem comigo. Porém, eu digo com sinceridade para todos vocês que um dentre vocês me trairá. E houve aquele choque. Não é a primeira vez que ele insinua isso. Ele afirma. Ele vai afunilando cada vez mais essas assertividades. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referiria ou se referia. E é interessante porque bateu uma dúvida no coração de vários. Mas, outra vez, conquanto alguns possam ter ficado com perguntas, como aqui se diz, que eles todos ouviram aquilo e ficaram olhando uns para os outros. É uma reação psicocoletiva extraordinariamente recorrente. Quando alguma coisa dessa natureza, no âmbito familiar ou fraternal mais íntimo, de uma congregação de poucos, numa comunidade de fé, ou numa relação profunda de parentela, parentesco e amizade, alguém com uma ascendência, uma ascensão tão grande quanto a de Jesus em relação aos circunstantes diz algo como: um de vocês me trairá, é de causar estupefação, perplexidade, pergunta mesmo. E cada um olhando para o outro: meu Deus, o que será isso? De quem que ele está falando? O que será agora? Nenhum deles sabia a quem ele se referia, o que é uma coisa até saudável. Porque poderia ser, como na maioria das congregações o seria, e uma vez se ouvindo isso, havendo alguém dentre eles, como era o caso de Judas, que tinha uma vida aqui e ali paralela, ou sumia, desaparecia, ficava algumas horas sem ninguém saber onde ele estava e ele chegava, não dizia de onde estava indo, nem para onde estava chegando, nem para onde estava indo. Poderia ser que alguém mais afoito dissesse: só pode ser Judas. Mas eu fico feliz que ninguém tenha dito e mencionado o nome de ninguém. Graças a Deus, bom para eles. Ora, ali, aconchegado a Jesus, com a cabeça no peito, ou no ombro, ou pertinho, um dos seus discípulos estava deitado sobre ele, aquele a quem Jesus amava. Que historicamente falando, de acordo com a tradição, é o apóstolo João, autor do Evangelho, falando de si mesmo, usando de uma humildade piedosa e obsequiosa, sem mencionar o seu próprio nome. Todavia se identifica como aquele que compartilhava de uma intimidade, de um amor extremamente franco e singelo e totalmente informal e tranquilo na sua espontaneidade em relação a Jesus. E ele sente que há uma reciprocidade, ele deita a cabeça, mas há um abraço, há um aconchego, há um puxar, há um aceitar. É por isso que ele diz que ele sabia que Jesus o amava. Amava a todos, mas ele sentia que entre eles tinha um gostar diferente. E tinha um estado de vínculo
de uma natureza muito particularizada. Havia um processo de individuação no vínculo dele com Jesus, que era só dele e de Jesus, como tem que ser de cada um de nós com Deus e consigo mesmo e com aqueles que a gente ama. Pois bem, a esse que estava deitado no peito de Jesus, aconchegado em Jesus e por Jesus, Pedro fez sinal. É o único que se manifesta sempre. Todo mundo está assistindo, ou só olhando, ou levantando os olhos. Olhando para cada um nos olhos dos outros, mas Pedro fez um sinal, devia estar mais ou menos próximo a João, e falou no ouvido do João, pergunta a ele, quem que ele está se referindo? Pergunta quem é. Pergunta a quem ele se refere. Então, João, esse que está reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou a Jesus, Senhor, quem é? A quem tu te referes? E provavelmente a maioria tem ouvido a pergunta de Jesus, quem é, Senhor? E João perguntou isso se sentindo totalmente ausente, totalmente excluído, totalmente desincluído daquele problema. Ele sabia que ele não era aquele cara que haveria de trair. E é por isso que ele tem essa coragem de perguntar quem é. Na maior pureza. Pedro, no entanto, já tinha vacilado tantas vezes, embora ele tente cobrir cada vacilo com atos de coragem posteriores, de energia e de entrega. Ele vai cobrindo atabalhoamentos com atabalhoamentos devocionais novos. Aí ele faz uma coisa que merece repreensão, aí ele continua e faz uma outra coisa que merece algum louvor ou atenção, ou muito bem, que bom. E ele vai adiante, mas ele carrega sempre essa dúvida acerca da pusilanimidade dele. Ele não quer admitir. Por isso, toda vez que se fala em alguma coisa contra Jesus, ele sempre diz, eu estou aqui, não vou deixar. Ao mesmo tempo em que, quanto mais ele dá garantias de que ele é aquele que vai defender, proteger, se interpor, na mesma medida ele carrega dúvidas, porque lá no escaninho mais profundo do seu ser, ele sabe também quem ele próprio é. Pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo perguntou, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. O que não era uma coisa incomum, não era uma invenção na ceia. Não era mesmo. No Oriente Médio, até o dia de hoje, você entra na casa de amigos seus, e, nesse sentido, os palestinos são muito mais originais na sua primitividade culinária, gastronômica e nas suas etiquetas culturais de mesa, até no que diz respeito a pegar com a mão. Muita comida se come numa mesa palestina que é inteiramente comida com as mãos. E é comum também, não é difícil que o dono da casa, seu amigo, como acontece várias vezes comigo na casa de palestinos, pegue um pedaço de pão árabe, rasgue e o molhe em alguma coisa, num tempero que ele quer que você prove, ou num molho, ou em qualquer que seja o elemento de prazer e de gosto, e te dê.
quase que ponha na tua boca, você provar ele. E eles nem perguntam, eles vão fazendo. Oh. E no vinho também, um bom vinho. Que para nós não é muito concebível aqui no Ocidente você comer um pão molhado no vinho, mas lá no Oriente Médio era absolutamente natural fazer-se isso. Era sinal de intimidade, de proximidade, de tentar deixar a pessoa à vontade, pegar e molhar logo e deixar bem claro para ela que ela faz parte daquela mesa, daquela comunhão, que se sinta à vontade. É um gesto de amizade, de intimidade. Dá esse pedaço de pão molhado. Tomou um pedaço de pão, portanto, o molhou no vinho e deu a Judas. Deu a ele na mãozinha dele. Botou quase na boca. E após isso, e obviamente essa é uma leitura muito posterior, esse evangelho aqui foi escrito muitas décadas depois desse episódio. Portanto, isso não foi uma percepção da hora. Isso é uma leitura muito posterior. E João, já idoso, escrevendo esse evangelho, tinha entendido, tinha percebido, tinha juntado os pedaços, tinha feito muitas releituras, tinha ressignificado aquele encontro centenas de vezes, tinha relembrado, tinha concluído, tinha buscado entender cada movimento, cada ato, cada gesto. E ele chega aqui a uma conclusão no verso 27. E após Judas receber o bocado e comer o bocado, pegou o bocado para comê-lo, e o texto diz: imediatamente entrou nele Satanás. E é o que a gente já leu no Evangelho de Mateus, leu em Lucas, entrou nele Satanás. É nesse ponto. Aquilo que se diz solto lá tem um contexto. O contexto é esse. Neste momento, nessa brecha psicológica, nessa escolha, o pão está vindo e o cara disse: eu já deixei tudo acertado para a traição dele, ser até o preço, 30 moedas de prata. Tem um código, tem uma senha, está todo mundo esperando. E ele sabe de tudo. Ele já deixou claro que sabe. Os outros veem, mas não enxergam. Ouvem, mas não discernem. Mas eu e ele sabemos que ele está falando de mim. E Jesus dá esse pão da amizade, da intimidade, do amigo, fique em casa e à vontade. Tome seu lugar nessa mesa. Seja parte dessa família. E ele ouvindo e entendendo a significação de todo aquele gesto e da dinâmica não de exclusão, mas de inclusão e de amor, pega do pão e o come contra si. Participa dessa ceia no espírito da deliberação da traição. Ele, pessoalmente, já não tem mais dúvida e não tem mais retrocesso no coração dele. Ele desaprendeu a fazer a volta. E na hora que um ser humano delibera trair, Satanás entra sempre. Na hora que um ser humano delibera trair, Satanás entra sempre. Antes disso, ele cerca, ele induz, ele sugere, ele tenta, ele cria todas as formas de glamourosidade para fazer a gente se sentir atraído pela proposta de traição, de adultério contra o vínculo, contra a relação, contra a fidelidade fraterna ou de qualquer que seja o nível.
na hora que você delibera, na hora que você, mesmo entendendo que aquele movimento que você está fazendo é a expressão mais declarada e pública da sua mentira, e é uma ingestão da mentira, e é um degustar da mentira, olhando no olho daquele que nos serve a si mesmo, comendo enquanto olha no olho dele. Não tem como você, que conhece esse olhar, que conhece essa verdade, que conhece essa palavra e delibera contra ela, delibera contra esse amor, delibera contra essa fidelidade, contra esse vínculo, decide contra, por causa das razões que você inventou para si mesmo, para criar autojustificação. Não importa, nada justificará você. E Satanás entra por essa porta dimensional aberta no seu ser, no seu coração. É uma fresta para ele entrar e se assentar no trono do controle da sua existência. Na mesma hora, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Depois os ingleses vão desenvolver um ditado que é muito comum na cultura anglo-saxã, que diz o seguinte: you gotta be cruel in order to be good. Significando, você tem que ser cruel para poder ser bom. Significando, se você vai fazer isso, faça rápido. Porque a lentidão na execução da maldade é mais maligna ainda. Já que você vai matar, mata logo. Foi assim que a guilhotina foi interpretada na Europa. E até pelo cristianismo reformado, como é no caso do conflito de Calvino com Servetus, e que Calvino venceu na disputa teológica pública. Quem perdesse iria ser morto, iria ser colocado na fogueira para queimar, lá em Genebra, na Suíça, no século XVI, e aí Calvino, sendo vitorioso na disputa oral e teológica, de acordo com os juízes, imagina só, julgar uma subjetividade dessa em nome de Deus, uma condenação objetiva como a fogueira. Aí Calvino, sendo melhor do que os piores, ou sendo menos ruim, diz não, já que ele perdeu e vai ser morto na fogueira, eu peço que vocês pratiquem como um gesto de misericórdia a morte dele na guilhotina, cortando-lhe a cabeça, que pelo menos é zapt, e acabou. Na fogueira, um transtorno de agonia. Do ponto de vista das quantificações de dor, da matemática da tortura e do terror, está certo. O rápido é melhor do que o longo, quando se trata de tortura, de maldade. E aí Jesus aplica essa lógica: olha, já que você decidiu, faz logo. Porque está sendo uma tortura. E a tortura para ele está plantada no seu coração como angústia. Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: um de vós há de me trair. Então o que tu tens de fazer, faz-o depressa, resolve isso agora, porque minha angústia está enorme. Vendo você aqui em slow motion, participando de tudo, resolve logo isso. Você já decidiu, você já virou, você não sabe mais nem olhar para trás.
Você não cogita mais de nenhuma outra alternativa. Não existe, eu sei, nenhum sinal de arrependimento em você. Você está decidido a fazer, você é completamente obtuso nas suas convicções. Uma vez que você encasqueta numa direção, você vai e você o fez. E eu sei como é que você é. Então faz logo isso. Acaba logo com isso. Não fique prolongando a angústia de ninguém, a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, só para você se sentir mais elegante na sua etiqueta de traição, de adultério, de engano, de mentira. E assuma, encare, vá aos fatos e me libere de assistir essa maldade em câmera lenta acontecendo aqui à minha volta. Vá logo. O que tu tens de fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, daqueles que estavam à mesa com Jesus percebeu a fim de quê, com que finalidade, com que propósito ele dissera isto. Nem assim, nem botando e dizendo aquele em cuja boca eu botar o pedaço de pão, tendo feito tudo que fez e afirmado isso que tens de fazer, faze-o depressa. Todavia, o bloqueio estava lá. De fato, o evangelho está cheio da psicologia do bloqueio. O evangelho está cheio de psicologias do bloqueio. Aliás, uma das coisas mais recorrentes na fala de Jesus é sobre bloqueio cognitivo. Tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, tendo coração, não discernem. Isso ele repete o tempo todo. O que houve com vocês? O coração de vocês está retardado, está endurecido, tem um delay enorme entre o que os olhos de vocês enxergam e o que o coração de vocês conclui. Que coisa extraordinária é a natureza desse embotamento cognitivo de vocês. Isso é repetido em todos os evangelhos, em várias circunstâncias. Em momentos diferentes da jornada, eles não enxergam. Eles veem, admitem que estão vendo, mas não conseguem concluir acerca do que veem, do que ouvem, e não conseguem fechar a conclusão do que já está concluído, mas não é admitido por causa do negacionismo com o qual eles tratam os fatos. Quando os fatos mais reais são tratados com uma negação subjetiva e velada por parte do olhar que deveria enxergar o verdadeiro e o nega, essa negação se transforma numa mentira factualizada na subjetividade do nosso ser, em relação à qual não adianta mais nenhuma argumentação. E é um fenômeno que a gente viu aqui coletivamente no nosso país e no mundo inteiro, por exemplo, na época da pandemia, e vê todos os dias. Depois que o cara entra naquele estado Judas, ele não sabe mais fazer a volta cognitiva, não sabe. Eu vejo todo dia milhares de pastores que entraram, comeram do pão da mentira, engoliram e mastigaram, e Satanás entrou neles, o adversário entrou neles, o espírito do antagonismo ao evangelho entrou neles. Eles não sabem mais fazer a volta, eles continuam indo adiante, sem enxergar, sem se perceberem. A culpa é de outros, é do lado de fora, a culpa é até de Jesus, que deveria ser mais proativo politicamente falando e não foi. Então ele que não me impeça de ser politicamente proativo, porque eu quero. Eu sou discípulo dele, mas eu vou obrigar Jesus a entrar na briga. A gente tem que fazer isso. Em outras palavras, é o que essa teologia do domínio tenta fazer psicologicamente, induzindo a igreja a se transformar numa comunidade de Judas Iscariotes que
pega o pão molhado no vinho e come contra o evangelho para praticar o desevangelho na continuidade da vida. Nenhum deles, todavia, percebeu. Porque o bloqueio cognitivo é horroroso, é sutil, mas carrega o poder de impedir a visão mesmo das coisas mais óbvias, mais claras, mais declaradas. O indivíduo fica incapacitado de enxergar. Nenhum deles, porém, dos que estavam àquela mesa ali do lado, discerniu, percebeu. A palavra é percebeu. A que fim Jesus dissera isto? Pois como Judas era o tesoureiro, era quem carregava o dinheiro, e para ser quem carregava o dinheiro tinha que ter uma expertise, especialmente num grupo onde tinha um cara com uma grande expertise em dinheiro, que era Mateus, o coletor de impostos. Por alguma razão foi Judas. Se tornou o tesoureiro, talvez pela avidez em cuidar da bolsa. E talvez Mateus fosse o último cara que quisesse cuidar de dinheiro. Ele podia ser também, dentre eles, o mais traumatizado com o poder do dinheiro, porque ele já amara muito dinheiro. E deixara o dinheiro para trás. Ele era o homem mais rico dentre os maiorais da Galiléia, era Mateus, e largou tudo para seguir Jesus. Sabia o poder que o dinheiro tinha no coração dele, ele não queria nem saber de dinheiro. Mas Judas gostava do poder de carregar a bolsa. Como era ele que trazia o dinheiro sempre, pensaram alguns dos discípulos que estavam com Jesus à mesa, que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, aquela festa, traz mais vinho, traz mais pão, compra alguma coisa, qualquer instrução. Ou que havia ordenado Judas que desse alguma coisa aos pobres. E se isso fazia parte da conclusão óbvia deles, é porque era óbvio que eles regularmente ajudavam os pobres. Jesus ajudava os pobres, não apenas curando-os, acolhendo-os, perdoando-os, devolvendo-lhes a esperança e a vida e a família e a casa e o trabalho e a autoestima, como a gente lê nos evangelhos. Libertando os pobres, anunciando-lhes a boa nova de esperança, de capacidade de olhar para si, tem medo de Deus. Para além disso, Jesus também mandava dar dinheiro, ajuda. O que ele manda fazer, os outros fazerem, ele mesmo faz, porque ele é o Verbo encarnado. E ele diz: dai esmola e não façais acepção de pessoas. Está precisando? Você tem? Ajude. Está aqui no Evangelho de Lucas, Jesus falando isso. Contra a igreja e contra todos os crentes de hoje em dia, Jesus falando isso. Contra todos os coaches, Jesus falando isso. Ajude o pobre e o necessitado e não faça perguntas. Desde que cada um trate de si mesmo diante de Deus. Você pode ajudar, faça a sua parte. Isso era tão comum na prática deles, no cotidiano daquele grupo, que eles imaginaram que Jesus tinha dito a Judas o que ele dizia toda hora: ajuda aquele ali, ajuda aqueles ali, socorre esse povo aqui, porque não era só de multiplicação de pães que vivia a multidão, havia pessoas que precisavam de dinheiro que estava naquela bolsa, e o dinheiro existia naquela bolsa para servir a terceiros, porque eles próprios comiam e bebiam na casa de tanta gente, eram filhos do acolhimento, da graça e da hospitalidade de todos. Então sejam vocês ajudadores de todos que vocês puderem ajudar. É o ensino que está embutido no que aqui se vem a declarar.
Judas, porém, tendo recebido o bocado, saiu daquele lugar mastigando. Saiu logo. E estava escuro. Lá fora estava a maior escuridão. Era uma noite de profunda escuridão. E faz questão de declarar a ausência lunar daquela noite. Era uma noite sem lua. Era uma noite nublada. Era uma noite escura. E João diz, e era noite. E a porta rangeu, abriu, Judas saiu mastigando. E ele foi embora. E aí Jesus prossegue. Mas isso eu vou deixar para continuar com você na próxima segunda-feira. Senhor Jesus, eu quero pedir que essas descrições tão singelas, essas explicações tão lineares das ocorrências, as interpretações mais básicas do fenômeno humano que aqui está descrito, encontre um lugar de acolhimento na morada da luz no nosso coração e que faça morada de luz no nosso ser e nos ilumine de modo que nós nos enxerguemos a nós mesmos, para que a gente não coma do bocado molhado, para a gente não comer do pão da misericórdia contra nós mesmos na forma de juízo, pelas escolhas da prática deliberada do mal que a gente faz em relação a cujas práticas a gente já não sabe mais dar a volta, nem se arrepender, nem voltar atrás. Salva-nos desse estado de consciência cauterizada. Salva-nos desse estado mental reprovável. Salva-nos de trairmos o sangue da nova aliança e o nosso compromisso com o teu amor. A prática dele, servindo a Deus na prática da verdade das nossas vidas e do amor transformado em exemplo no cotidiano. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu volto com você na próxima segunda-feira e hoje, como única vez nessa semana, eu quero dizer a você que está aqui comigo e que viu passando esse Pix, Caio e Adriana, esse Pix de CPF que está passando por aí, está aí, ó, bem diante de você. Eu quero agradecer os que ajudaram essa semana, cujos nomes eu não mencionei. E nem um dia, o Gleidson Melo Noronha, muito obrigado. Maria Leordina Avelar Neto, obrigado, querida. O Tadeu Medeiros, muito obrigado. O Marcos Felipe de Oliveira Brito, obrigadão. Marcos, meu irmão. Davidson Esteves Nunes, muito obrigado, você é tão fiel. Miguel Ambrósio da Silva Filho, obrigadão. Augusto Nunes, obrigado. De Souza, obrigado. Deus te abençoe. Tanta gente querida ajudando a gente, como a Simone. Obrigado, Simone Gonzalez Sagrilo. Deus te abençoe. O Marcelo Medeiros Antunes, muito obrigado. Valmir Antônio da Silva, Deus te abençoe. Josué dos Santos, muito obrigado, meu querido. E o Luiz, brigadão, Luiz. Luiz da locadora de som, Deus te abençoe. Joel Figueiredo, muito obrigado, Joel. Todos vocês, gente tão boa, tão querida, tão amada.
Que Deus abençoe vocês. E é o que eu posso dizer e é o que eu trago na minha gratidão a cada um de vocês. Cada um, eu creio que eu não deixei ninguém de fora. Que Deus os abençoe. Um grande beijo. E agora, vocês estão vendo aí um outro Pix, que é de CPF. E é, portanto, para o meu CNPJ, desculpa, CNPJ. CPF é pessoal, CNPJ é para o Ministério. É para aqueles que ajudam o meu ministério há tantos anos, sem cuja ajuda eu não conseguiria fazer o que eu faço, eu não consigo fazer nada sem você. Sem a sua participação, ajude. Está aí o Pix, para você ajudar a gente a cuidar das coisas, das pessoas, a pagarmos os salários, a fazermos manutenção do equipamento, a pagarmos aos prestadores de serviço. Ninguém consegue fazer tanta coisa sozinho. Tem que ter um time significativo e expressivo ajudando. Eu espero que você faça parte, você se inclui. Para aqueles que perguntam se há outros modos, sim, é só escrever caiofabio.com.br e enter. E aí você cai no meu blog, onde eu agradeço. Tem 2 contas bancárias já aí, é só subir o negócio. Aí o Santander e o Banco do Brasil, com contas bancárias e seus respectivos CNPJs, para você ajudar. Quem vai receber o meu amigo Edivaldo vai ficar tão grato, porque ele assume essas responsabilidades das coisas que viabilizam a gente operar a partir aqui desse estúdio no Jardim. Já estamos indo para quase 20 anos operando daqui. E aí tem mais opções de contribuição. Chegue aí, ó, tem os mesmos 2 bancos, Santander e Banco do Brasil. Aí tem a escolha por eventuais cartões de crédito. Gosta muito de usar o cartão de crédito aquele que faz programação de doação para meses adiante. Então, o cartão se presta bem para isso. Abaixo tem o PagSeguro, que é também transferência bancária, você sabe como é que opera. E o PayPal, para quem está no exterior e diz, eu queria participar, você pode. É só baixar o PayPal e você opera do seu celular, do seu laptop, do seu iPad, do seu computador. Faz a sua doação de qualquer lugar do mundo e o PayPal faz as devidas alterações cambiais. Tá bom? Que Deus abençoe você. E não se esqueça de pedir o meu curso. Como é que você faz isso? Escreva caiofabio.com.br/cursos. Escreveu Enter, aí cai aí nos cursos. Dentro de cada e atrás de cada bandeira que você clique, tem um vídeo meu explicando o que eu entrego. Todo mundo já sabe como é que funciona. Vai, escolha. Aí eu estou explicando o significado desse curso Ativar, que é ensinando você a pegar o evangelho e a colocá-lo em prática. De maneira bem simples. A torná-lo ativo e a fim de que você conheça o fruto do evangelho em você. Tem muita gente até que decora o que Jesus disse, mas não leva para o coração. Decorar é trazer para o coração. E não traz para aquele coração conectado à atitude, comportamento, prática, vida, postura, olhar, interpretação, consciência. É isso que o evangelho quer ser você. O evangelho quer ser você, quer ser ativado totalmente em você e você ser ativado pelo poder do evangelho. Pegue aí para você. caiofabio.com.br/cursos. E nesse mesmo ambiente tem um curso novo que eu estou lançando. Está aí para você, o poder dos salmos. O poder dos salmos é o último curso que eu estou fazendo nesses tempos. Depois eu vou começar outro. Tenho muito para entregar, para oferecer, muita coisa. Mas eu quero que você pegue o poder dos salmos.
porque vai alterar completamente o seu olhar dos salmos, vai ensinar você a ler a Bíblia, vai ensinar você a ler o Velho e o Novo Testamento, vai ensinar você a ler a vida, vai ensinar na prática o que é usar Jesus e ter Jesus como chave hermenêutica para a interpretação de qualquer coisa, vai dar segurança e vai dar estabilidade e vai produzir inabalabilidade de fé no seu coração. Pegue aí no mesmo ambiente, caifai.com.br/cursos, o Poder dos Salmos. Faça isso agora, faça isso já, escreva e diga eu quero. E que você tenha um lindo fim de semana, com a graça de Deus. Para quem mora em Brasília, neste domingo nós vamos estar, como sempre, reunidos ainda aqui no edifício Ion, que fica ali na L2 Norte. L2 Norte. No começo da L2 tem um complexo de prédios novos e com torres, um condomínio de escritórios, e muitas empresas interessantes estão instaladas lá, e a gente usa aquele auditório aos domingos às 19 horas, e você é nosso convidado do Caminho da Graça para estar com a gente no próximo domingo, todo domingo de fato, às 19 horas. Grande beijo, me siga no Instagram, no TikTok e aqui nessa plataforma do YouTube. Não saia sem se inscrever, apertar o sino e deixar seu like. Um grande beijo, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.